pergunto, você que anda bastante nos corredores de Brasília, conhece bem muitos parlamentares, eles estão preocupados com essa situação? Eles estão preocupados com essa situação, porque a emenda, nesse caso, ela já foi destinada. O que é destinada? Ela não foi executada, de fato, o dinheiro não está lá na conta corrente do estabelecimento ou da prefeitura, qualquer coisa desse fim. Mas, assim, elas já foram prometidas e acabou de se ter uma eleição municipal. Então, tem muita gente preocupada porque essas emendas elas foram ordenadas antes, já tem um longo período, e elas ainda não foram executadas. E o que muitos parlamentares... Isso aqui, eu não estou falando uma coisa que o parlamentar faz que é errada. Eu, particularmente, não acho que é a melhor forma da gente gerir a nossa política nacional. Mas é assim que tem acontecido no Brasil, é o quê? Essa lógica de captação de apoiadores mediante a dar algum benefício. Um hospital, uma ponte, um lago, o que você puder imaginar. E as emendas, elas podem se destinar, não é só para a saúde. Tem as emendas da saúde, tem as emendas do turismo, tem emenda de infraestrutura. Então, os parlamentares, eles prometem lá para o cabo eleitoral deles, lá daquela pequena prefeitura, falar assim, ó, se você me apoiar e eu ganhar muito voto na sua região, eu vou te trazer um hospital. Como que ele faz essa promessa? Com o valor das emendas. Então, nós temos duas formas de emendas. As emendas impositivas, que é a ação do parlamentar e não se mexe, eles que ordenam de destino, e essas emendas de comissão, as emendas PIX, as emendas variadas que surgiram aí. Porque o Brasil virou um país, parece uma costura, tanta emenda que eles estão colocando lá. Estão fazendo vários tipos de novas formas de conseguir levar esse orçamento até lá. E aqui, Brasília está assustada com a postura do ministro Flávio Dino, que foi uma postura não de coalizão, de conversa, mas uma postura de briga. Foi uma postura de peitar, por assim dizer, o então presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, todas essas situações, elas foram se agravando. Em dado momento, há menos de um mês, a AGU, a Advocacia Geral da União, na figura do Jorge Messias, foi e chegou a fazer um pedido para o ministro liberar bonitinho lá. Por que ele fez isso? Como um gesto mostrando que o governo federal, a AGU compõe o governo federal, estaria ali querendo ajudar os parlamentares. Para quê? Para ajudar a aprovar corte de gastos e outras reformas e medidas que eles acham necessárias. Só que qual foi a postura do Dino? Todo mundo pensou assim, quem indicou ele foi o Lula, ele vai ver lá a cartinha da AGU e vai dar uma baixada no clima. Nada disso, ao contrário. Nessa última decisão dele, ele inclusive deu 10 dias úteis para a AGU responder. Já respondeu, o Jorge Messias acabou respondendo a ele que concorda com algumas das críticas, ou seja, deu uma certa concordada em relação à pauta do ministro Flávio Dino, que desagradou o governo federal com certeza, porque gera uma situação de tensão em relação aos outros poderes dentro do Legislativo, tanto Senado como Câmara, e por conta da Câmara falar, fazemos como o Senado. Embora o Dino pudesse falar, não, então entendi aqui. Ele virou e falou assim, então o Senado vai ter que explicar também. Ou seja, conseguiram envolver nessa situação também o Senado Federal. E vira uma situação que é inédito isso, você que está nos assistindo, 31 de dezembro. Brasília funcionando. Tô falando, é inédito. Foi muito bom. Isso nunca deve ter acontecido na história desse país. E por quê? Porque daqui 2 anos tem eleição. E as emendas, como várias pesquisas mostraram, agora em questão de reeleição, a correlação entre as emendas, PIX e a reeleição, ela ajuda. Então, os políticos estão preocupados. Realmente impressiona, né? Que em pleno dia 31 de dezembro, eu também não me recordo de outra situação assim, onde os parlamentares tiveram que trabalhar tanto